Olá pessoal, tudo bem? Eu coloquei aqui, gente, o conteúdo de forma bem mais didática. Deixa eu ampliar aqui a minha tela. Então vamos lá, para que fique muito mais fácil a compreensão, bem mais didático, bem melhor o entendimento, eu serei breve, mas achei bem mais interessante que isso fosse visual, tá? Para que você consiga acompanhar comigo a linha de raciocínio e consiga se situar melhor naquilo que eu estou explicando. Pessoal, você vai ficar por dentro hoje do que diz essa portaria 787, dos seus critérios, da sua forma de classificação. Vocês irão perceber que é um conteúdo bastante interessante. Aqui embaixo eu tenho as nossas mídias sociais, né? Estamos presentes no Facebook, no Instagram, no nosso site na internet. Temos também um canal de WhatsApp direto. Então, se você precisar falar conosco, já sabe onde nos encontrar. Mas sem mais delongas, vamos para o que realmente interessa. Pessoal, o que é a portaria 787 do Ministério do Trabalho? Aurélio, por que do Ministério do Trabalho? Porque quando ela foi publicada, a pasta ainda estava ali dentro, né, da pasta Ministério do Trabalho. Essa palavra agora, Ministério da Economia, é algo bem mais recente. A portaria ela foi publicada em 29 de novembro de 2018, tá? E ela vai trazer para a gente uma estruturação das NRs muito bacana, que é o que eu vou compartilhar com você. Então, como eu já falei, a portaria 787 foi publicada pelo Ministério do Trabalho e ela só entrou em vigor um pouquinho depois, né? Ela só entrou em vigor 45 dias após a sua publicação, ou seja, ela passou a valer, né, em janeiro de 2019, nós estamos em julho de 2020, então nós temos aí 1 ano e meio de publicação desta portaria e, por incrível que pareça, muita gente ainda não compreendeu, não parou para ler, não se debruçou sobre ela e ainda não compreende que existe sim classificação entre as normas regulamentadoras, existe sim uma hierarquia entre elas, e é isso que eu vou lhe explicar a partir de agora, para que você nunca mais cometa alguns erros grotescos que alguns profissionais, infelizmente, estão cometendo aí no mercado de trabalho. Então, pessoal, a portaria 787, a ideia, a finalidade dela é estabelecer a interpretação, estruturação entre as NRs, tá? Ela estabelece todas as diretrizes entre elas. E a portaria ela trouxe alguns critérios muito bacanas. Eu considero o esqueleto para que a gente possa compreender qual a finalidade, né, de cada uma. Mas vamos em frente. Aqui, pessoal, eu trouxe aqui a classificação delas. A portaria classificou as NRs entre gerais, especiais e setoriais. Mas fica tranquilo porque eu trouxe exemplo para todas elas, para que você consiga entender melhor. Então, as normas gerais, como a própria palavra já diz, elas podem ser aplicadas, né? Elas podem ser trabalhadas em praticamente todos os segmentos, em praticamente todas as atividades, exceto quando nós tivermos específicas e setoriais, que é o que eu vou explicar agora. Então, as normas gerais, elas trabalham vários requisitos, elas são bem mais macros, são normas que eu posso aplicar em diversas atividades, em diversos segmentos. Eu coloquei como exemplo aqui a NR1. A NR1, a nova versão da NR1, que trouxe para nós a novidade do GRO e PGR, nós sabemos que a NR1 eu irei aplicar ela em praticamente todas as atividades. Se eu estiver atuando na construção civil, eu tenho que ter o plano de gerenciamento de riscos. Se eu estiver na indústria, também vou aplicar o plano de gerenciamento de riscos. Se eu estiver na rede de hotelaria, se eu estiver na rede portuária, mineração, né, independente do meu segmento, eu preciso trabalhar a NR1, norma regulamentadora 1. E isso faz com que ela seja classificada como uma norma geral. A norma NR3, que trouxe também algumas novidades, inclusive a matriz de risco, é uma norma que eu aplico em praticamente todos os segmentos.
NR4, todos nós sabemos que é o dimensionamento do SESMIT, aplico também para praticamente tudo. NR5, CIPA, praticamente tudo. NR7, PCMSO, NR9, PPRA, NR17, ergonomia. Então entenda que independente do ambiente, do ramo de atividade, do segmento que eu estou trabalhando, eu preciso trabalhar NR17, preciso trabalhar ergonomia. Então é por isso que ela é classificada como uma norma geral. Elas são classificadas como normas gerais. Mas calma que vai ficar bem mais fácil o entendimento a partir de agora. Ela classificou também as normas especiais. Por que especiais? Porque elas estão condicionadas a setores ou atividades específicas. Trouxe aqui alguns exemplos da NR6. Todos nós sabemos que a NR6 ela trabalha equipamentos de proteção individual, EPIs. Então, quando eu quero falar de EPIs, eu tenho que ir lá e consultar a NR6. NR10, se eu estiver trabalhando no segmento de eletricidade, ela fala de segurança nos serviços em eletricidade. Então, é impossível fugir da NR10. Se eu for trabalhar com máquinas e equipamentos, tenho que consultar a NR12. Se a minha atividade, sou engenheiro mecânico e vou trabalhar caldeiras e vasos de pressão, tenho que consultar a NR13. Fornos, trabalho com a NR14. Mas eu sou um higienista e o meu foco, o meu segmento, Aurélio, é laudo de insalubridade e periculosidade. Está tudo lá na NR15 e NR16. São normas especiais. Mas se eu for um profissional, um técnico de segurança que sou muito de campo, operação, trabalho espaço confinado e trabalho em altura, então eu vou consultar as NRs 35 e a NR33. Observe que são NRs especiais, que eu posso trabalhar em um determinado assunto específico. Acredito que ficou mais claro. E por último, nós temos as setoriais. Por que setoriais? Porque elas trabalham em atividades econômicas específicas e eu não podia deixar de falar da NR18, que é a NR que regulamenta a segurança do trabalho na construção civil. Nós temos a NR22, que vocês já conhecem também. Temos a NR32, a NR36. Para quem não sabe, se eu estiver trabalhando na área hospitalar, tá? Se eu preciso trabalhar em atividade envolvendo serviços de saúde, hospitais, clínicas e seus similares, eu trabalho norma regulamentadora NR32. E assim sucessivamente, se eu trabalhar em ambientes de redes de frigoríficos, abates, matadouros, eu preciso verificar a norma regulamentadora NR36. Então, observem que são atividades específicas. Então, sempre que eu trabalho em um segmento, um ramo de atividade específico, eu preciso ir lá na NR e verificar qual é a NR que se aplica melhor ao meu segmento, tá bom? Vamos em frente. Pessoal, eu fiz aqui esse pequeno layout para facilitar também um pouquinho do nosso entendimento. Vamos lá. Aqui eu coloquei à minha esquerda as normas setoriais. Aqui é para que você entenda um pouco mais quando chegar a parte da divergência entre elas. Então, as normas setoriais, elas se complementam com as disposições previstas em normas especiais, no que não lhe forem contrárias, certo? Então, se eu tenho uma norma setorial, eu acabei de falar que a norma setorial, por exemplo, a NR18, se eu estou trabalhando a NR18 e preciso trabalhar uma norma especial, por exemplo, a NR35, certo? Observem que se elas não forem contrárias, se elas não divergirem, a especial complementa a NR setorial. Mas se eu tenho uma atividade especial, tá? Aqui no centro, se complementam com as disposições das normas gerais. É possível que eu precise aplicar, por exemplo, uma norma especial como a NR35, mas antes da NR35 eu preciso de uma norma geral, né? Eu preciso de uma NR1, por exemplo, porque na NR35 ela fala que eu preciso trabalhar análise de risco, permissão de trabalho. Então, observe que a norma geral acaba complementando a especial. E na minha ponta direita, as normas gerais, elas complementam as especiais e setoriais. Então, a norma geral ela dá suporte às setoriais e às especiais naquilo que elas não enxergaram ou que
elas não contemplaram dentro da sua estrutura bem mais resumida. Ok? Vamos em frente. Uma coisa muito interessante que eu queria mostrar para vocês. Nem sempre, pessoal, elas se complementam. Eu acabei de mostrar que elas se complementam, mas nem sempre se complementam. Às vezes elas divergem. Então, em alguns casos, é possível que você encontre uma divergência entre elas. E aí, o que faço? O que fazer? Então, é aí que entra a portaria 787, é aí que entra a hierarquia da norma. Ela, além de classificar, ela criou uma hierarquia, pesos diferentes para cada setor ou para cada classificação. Mas vamos lá entender melhor isso. É nesse ponto que a hierarquia das normas entram. Vamos lá. Em caso de conflito aparente entre dispositivos de NR, sua solução se dá pela aplicação das seguintes regras. Ou seja, quando houver um conflito entre uma norma geral, especial ou setorial, eu preciso aplicar estas seguintes regras que eu vou falar para vocês aqui. Primeiro, a NR setorial, ela se sobrepõe à NR especial ou geral, ok? Então, se eu tenho uma NR setorial, o que é uma NR setorial, pessoal? NR 18, Construção Civil. Então, eu tenho uma norma setorial, ela se sobrepõe à especial ou à geral. Então, se houver uma divergência entre a NR1, que é uma norma geral, entre a NR 35 e a NR 33, que são normas especiais, e a norma NR 18, e a minha empresa, o meu estabelecimento é uma obra, uma empresa de construção civil. Então, se eu tiver que decidir por onde atuar, eu tenho que trabalhar como prioridade a NR 18, porque é uma norma setorial e se sobrepõe à especial e geral. E a segunda regra é que a especial se sobrepõe à geral. Então, eu falei aqui que as NRs especiais são NR35, NR33, né? NR6, NR10. Então, se eu tiver uma situação envolvendo serviços com eletricidade, por exemplo, que é NR10 especial, ela vai se sobrepor à geral. Então, eu preciso priorizar. Até coloquei um exemplo aqui. Nós sabemos que quem trata da CIPA, NR5, né, uma NR especial, ela está praticamente em tudo quanto é lugar. Aliás, uma geral. E aí eu tenho uma setorial que é NR18. Então, se eu precisar tomar uma decisão, eu preciso olhar com um critério maior para a NR18 e não esquecendo a NR5, mas sabendo que a minha prioridade é a NR18, porque é uma norma setorial. Ok? Vamos em frente para o vídeo não ficar tão longo. Quando elas não se complementam, aí eu fiz aqui algumas observações. NR setorial pode ser complementada por um especial ou geral quando aquela não contemple todas as situações. Exemplo, eu tenho a NR18 que é setorial, posso complementar com a NR10 que é especial, ou posso complementar com a NR7 que é geral. Observe que eu tenho uma atividade de construção civil, mas que na minha atividade eu tenho serviço com eletricidade, tenho eletricistas contratados. Então eu uso a NR10 para tratar dos assuntos especiais que envolvem os serviços com eletricidade. E uso a NR7, que é uma norma geral, para tratar dos assuntos gerais, como por exemplo exames médicos, exames complementares, saúde dos trabalhadores. Eu uso a NR7, que é uma NR geral. Ok, pessoal? NR especial pode ser complementada por uma NR geral. Exemplo, eu tenho a NR10, que é uma NR especial. Eu tenho uma atividade, eu estou dentro de uma empresa do segmento elétrico, então trabalhamos ali com serviços envolvendo eletricidade. Mas a NR10 ela não contempla, por exemplo, quais são os exames que o eletricista precisa realizar para garantir que ele está apto ao trabalho. Para isso eu preciso consultar a NR7, eu preciso verificar o PCMSO, porque ela é uma norma geral e é ela que vai estabelecer as diretrizes da saúde, dos exames, dos acompanhamentos, prontuários, atestado de saúde ocupacional. É a NR7 que vai tratar desse assunto. Então eu tenho uma NR especial complementada por uma NR geral. Vamos em frente.
Uma curiosidade que eu preciso mostrar para vocês aqui. A norma, a portaria 787, ela trouxe também, pessoal, uma classificação nos anexos. Você vai perceber que os anexos eles são de tipo 1, tipo 2 e tipo 3, certo? O anexo tipo 1 complementa diretamente a parte geral da norma. Ele faz parte do contexto geral da norma. Mas quando você encontrar alguns anexos que você verificar lá que ele é tipo 2, ele vai tratar de um assunto específico, tá? Então, por exemplo, na NR1 você encontra muito anexos falando de treinamentos, tá? Na NR11 você encontra alguns anexos falando de... Ela é de movimentação e manuseio de materiais, e você vai encontrar alguns assuntos específicos falando de remoção, de alguns equipamentos. Então, esses são os anexos tipo 2. E os anexos de tipo 3, eles não interferem na norma, eles são muito de consulta, né? A nova norma regulamentadora NR9, que é a que trata do PPRA, ela está se tornando uma norma bem de consulta, consultiva. Então acreditamos que a NR9 ela trará alguns anexos do tipo 3, anexos de consulta, anexos que tiram dúvidas, que fazem esclarecimentos, que exemplifica. Ok, pessoal? Eu trouxe aqui para finalizar uma demonstração, tá? Foi a publicação dela no Diário Oficial. Observem aqui comigo, pessoal, vou colocar o meu cursor aqui. Classificação das normas regulamentadoras. Observe aqui, portaria 787 de 27 de novembro de 2018. Dispõe sobre as regras de aplicação, interpretação e estrutura das normas regulamentadoras. Aí se você vier um pouquinho mais embaixo aqui, você vai perceber que nós temos, eu tirei apenas um print, aí não contemplo o quadro todo, apenas para você conseguir entender. Norma NR1, 2, 3, 4, 5, classificação dela, geral, especial, tá vendo aqui, ó, NR6, especial. O anexo 1 dela é da NR especial, mas ele é do tipo 1. Se você vier um pouquinho mais embaixo aqui na NR7, você vai perceber que nós temos o quadro 1, que é tipo 1, e temos o anexo do quadro 1, que já é tipo 3. Ok, pessoal? Então, ela trouxe essa estrutura. Então, quando você tiver dúvidas acerca de qual norma seguir, você analisa a sua atividade, o seu contexto e verifica a classificação. Eu te recomendo dar uma consultada, uma verificada nessa portaria com mais calma, que vai fazer toda a diferença na hora que você estiver atuando e vai lhe ajudar bastante na tomada de decisões, ok? Então, pessoal, é isso. Nós iremos ficando por aqui. Eu queria pedir a você que não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativa o sininho, deixa o teu joinha, deixa teu comentário, fala para nós o que você precisa tratar, quais as suas dúvidas, quais seriam os assuntos interessantes que poderíamos colocar aqui, e nós iremos preparar alguns vídeos direcionados às dúvidas que têm surgido. Eu já tenho aqui uma pequena lista de alguns assuntos que serão tratados nos próximos vídeos, mas o seu comentário é muito importante. E se você puder compartilha aí nos grupos, compartilha com seus amigos, e acredito que juntos poderemos fazer grandes negócios. É isso aí, pessoal. Um abraço a todos e vamos ficando por aqui.